a situação patética do ponto de vista existencial que as pessoas estão vivendo, com Deus, sem Deus, com a religiosidade, fora dela, você pode até entender a religiosidade como, ou pelo menos como eu generosamente acabo olhando, um refrigério da alma, né, algum lenitivo existencial, mas a realidade é muito mais forte que isso, né? Impiedosa. Impiedosa. Né? A qualidade ruim de viver da maioria esmagadora das pessoas, ela não comporta qualquer esperança que se tenha com alguma consciência para com elas. Meu Deus do céu, aqui utilizando o nome do próprio adágio, como pode que uma situação como essa, ela comporte ainda a percepção de que tem um Deus bom, amoroso, que tudo olha e que tudo vê. Bom, parece que está faltando algum nível de informação aqui. E impressionante é você perceber, por exemplo, nas mitologias que tu estava falando, nas 12 mitologias africanas que eu estudo, tem a mitologia dos Yorubais da Nigéria, em que eles dizem, tem Obatalá, que é um criador maluco, mas tem Olodumare, que é o ser supremo. Eles fazem uma distinção, fizeram lá atrás, que hoje nós não fazemos. Misturamos o conceito de um absurdismo, o Deus supremo, com a criação maluca. Eles, pelo menos, diziam, não, tem um criador e tem um Deus supremo. Isso é muito mais sofisticado do que o cristianismo apresenta, do que qualquer religião moderna apresenta. Sem dúvida. A gente perdeu esse elo de talvez entender hoje esse conceito de Deus de uma forma mais adulta, mais sofisticada. E parece que os nossos irmãos lá atrás, na África, já sabiam de algo que hoje nós não sabemos, cara. Você sabe que a mitologia Yorubá, conhecida aqui em Terra Brasília como a mitologia dos orixás, ou a religião dos orixás, ou como queira chamar, ela realmente tem esse viés. E logo no princípio que eu comecei a estudar e ler algumas das histórias dos orixás, as brigas que haviam entre aquilo, a primeira coisa que você imagina é que isso daqui foi uma forma poetizada, romanceada, que o ser humano, por não entender determinados comportamentos, colocou aquilo da forma como ele entendia na sua aldeia, alguma coisa assim. Hoje sabemos que não, que esses conflitos existem e durante muito tempo existirão, e a sofisticação em particular dessa mitologia, que aponta assim Olodum como essa consciência suprema distinta de um criador local ou de uma consciência que tudo criou, curiosamente, também, ainda dentro dessa mitologia, sabe que ela é muito pouco dita também? É muito curioso isso, né? A mente humana, ela sempre gosta de tudo aquilo que entretenha melhor ela. Também tem essa outra perspectiva, também essa necessidade de permanentemente estar recebendo algum nível de entretenimento existencial para que faça com que essa coisa funcione um pouco melhor. Eu gosto muito de Ariano Suassuna, um conterrâneo bem pertinho de você, que Deus o tenha. E ele tinha uma relação de proximidade muito grande com a fé dele, com a figura de Deus, né? E ele dizia muito isso, se eu não acreditasse em Deus, eu seria um desesperado. Muito curioso vir de uma consciência que eu tenho a mais profunda afeição com aquilo ali. Foi um homem que um dia entenderemos o que é Ariano Suassuna. Bom, o Alto da Compadecida já fez um bom serviço para ele. Você sabe que eu acho que foi lá em Natal, que foi aquele, no interior do Rio Grande do Norte, que aquele. Tem algumas passagens ali que eu acho que são muito potiguares ali, que ele coloca. Aquilo. E ele fazia esses comentários, e o que mais me chamou a atenção disso foi isso. Se eu não acreditar em Deus, eu seria um desesperado. Então, a desesperança que vem junto com a desfiliação de algo divino, ela é insuportável para a maioria das consciências. Sim. Tem um poeta que... Gandhi também, não sabia. Gandhi? A visão de mundo dele tinha que ter Deus. Formidável que seja. Outro dia eu estava vendo Burke, um dos maiores conservadores do pensamento inglês, que também tem... E também essa coisa, né? C.S. Lewis, em alguma medida lá atrás, enfim, grandes pensadores
parece que há uma fronteira que ele se sente desconfortável de atravessá-la, ele não comete a ousadia de fazer determinados questionamentos. Bom, Nietzsche passou por todos, comprou todos os martelos, bateu em tudo e para ele tudo bem. Ariano Suassuna falava isso, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Uma passagem lá de Leandro de Barros, que tentava dar nome aos bois, de por que é que essa realidade é tão desinteressante, como eu chamo, né? Eu procuro ser sempre elegante com as coisas. Mas essa percepção de que quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto, de quem que é a responsabilidade? E o que é curioso é isso, é muito difícil você dissociar isso do pensamento de que se tudo veio, a árvore do fruto, como você colocou, se tudo veio do perfeito, se tudo veio do incognoscível, daquilo que não se compreende, é muito difícil aceitar que esse tamanho nível de barbaridade que nós vivemos também não seja fruto, né? Alguma coisa assim. Mas as evidências não são fortes, suficiente. As evidências, elas não são maiores do que a necessidade de ter esperança. É o que, pelo menos, eu percebo. Mas eu sou muito pouco generoso com o corpo sacerdotal, que, no fundo, faz uso da melhor maneira possível para eles, talvez da pior maneira possível das pessoas, de reforçar esse sentimento, de se aproveitar desse tipo de situação. Me parece assim profundamente desumano isso. Eu sempre digo que das piores barbáries que eu sempre acho que a humanidade pode fazer é aproveitar da fé. Quando você se aproveita da fé do outro para isso me parece realmente uma coisa muito... Mas enfim, são ilações aqui de alguém que também pouco compreende por que essa realidade é dessa maneira, ainda que a gente ache que sabe pensar alguma coisa.